de alguns atributos e atributo do Espírito. O homem foi feito perfeito, 100% perfeito, porque Deus é perfeito, entende? Então você não consegue imaginar ou ver um Deus perfeito criando algo imperfeito, não existe isso. Então, se alguém pensa isso, é pensamento puramente humano. Deus é perfeito, então tudo que Ele fizer é bom, e Ele mesmo testificou disso, falando que é bom, e termina falando que é muito bom. Então, porque Deus é santo, que é bom, e termina falando que é muito bom. Então, porque Deus é santo, é perfeito, então Ele faz as coisas boas. Mas, na provação, ou colocando algumas coisas, o homem preferiu a morte em vez da vida. Ele fez uma escolha, né? Nós vivemos de escolha. E, às vezes, sofremos as consequências pelas nossas escolhas. Não é que Deus é ruim. A escolha que nós fizemos, ela não foi boa, não foi a melhor. Nós não buscamos a orientação, a direção ou a condução. A alma pensa uma outra e o corpo vai agir de conformidade àquele pensamento. Então a nossa alma passa a ter uma série de desejos e de paixões puramente humana e terrena, enquanto que o espírito chora separado de Deus. Então todas as suas atitudes, seus pensamentos, as suas vontades vai agir de forma desequilibrada, porque ele está distante de Deus. Deus é amor, é a fonte da criação. Então, se você está distante de amor, todas as suas ações não terá este amor, terá sempre uma segunda intenção, um propósito por detrás dessa ação, ainda que essa ação seja uma ação boa, entende? Mas às vezes o objetivo ou o propósito dela não é bom, não agrada a Deus, porque não há uma harmonia nisso aí. Então aí que vem a nossa libertação em Cristo Jesus, porque Ele vem equilibrar isso. Porque quando Cristo morre e nos perdoa os nossos pecados, estabelece essa comunhão entre o homem e Deus, aí Ele cria a harmonia, o ambiente perfeito para que o homem possa servir a Deus. Porque agora o homem está em comunhão com Deus, ele não é mais escravo do pecado, ainda que está num corpo que é sujeito ao pecado, e nós cometemos isso, mas graças a Deus, Deus nos purifica, nos perdoa dos nossos pecados. Mas nós não somos escravos. Escravo é aquele que não tem domínio sobre aquilo. Nós cometemos erro e cometemos toda hora, todo dia, todo momento. Nós erramos, mas Deus nos perdoa por isso, né? Graças a Deus. Então Deus agora cria, através da morte de Cristo, um ambiente harmônico, aonde o homem pode servir a Deus de uma maneira mais correta. Por quê? Porque agora o Espírito é derramado sobre nós. Nós somos morada do Espírito de Deus. Nós vimos numa dessas lições, eu não sei se foi a penúltima dada aqui, que fala da lei perfeita de Deus. E ela é perfeita mesmo, porque o próprio salmista no Salmo 19 vai falar que a lei restaura a alma. Então quem restaura a alma? A lei de Deus é perfeita. Ele vem colocando, estabelecer regras, limite. Você pode ir até aí ou não pode até aí. Então a lei até ela é dividida em duas partes. Acho que eu já falei isso aqui para os irmãos. São 248 leis negativas que a gente trabalha e 365 leis positivas. Pegou? 248, segundo a tradição rabínica, é a quantidade de ossos do corpo humano. E 365 dias é a quantidade de dias do ano. Então você tem 365 dias para fazer aquilo que é bom das 248 ossos da sua vida. Então você tem que caminhar. E 365 dias para evitar de fazer aquilo que não deve fazer. É mais ou menos assim uma tradição rabínica. Ele trata das 613 leis das leis de Deus, né? E essas leis não são ruins, irmãos. Primeiro, nós vimos na lição passada, é só para recordar, elas são boas, são santas e são perfeitas. E ela tinha um objetivo. Antes de eu falar do objetivo dela, eu vou falar, a lei, ela não transforma. Lembra que a própria revista falou disso lá? Ela não tinha um poder para transformar. Aí alguém fala, então a lei não é boa, que ela não transforma. Negativo, ela conduz, entende? Porque sem a lei você não saberia que era um pecador.
Porque é a lei que estabelece. Então, quando a lei veio, você disse, eu sou um pecador. Porque ela te confronta com a vontade de Deus. E te torna. Não é? É um parâmetro. Porque quando você olha para a lei de Deus, a perfeição, a vontade de Deus, ou o caráter de Deus, que está embutido naquele, e olha para a sua vida, você vai ver que você está andando de forma totalmente errada à vontade de Deus. Porque ela expressa a vontade de Deus. Aí quando você contempla, você fala, meu Deus, miserável homem que sou. Quer dizer, todas as minhas atitudes estão incorretas. Não agrada a Deus. Então ela te leva a refletir dessa forma. E quando você reconhece que é um miserável, incapaz de fazer a vontade de Deus, ela te conduz para Cristo. Porque somente em Cristo nós temos a capacidade de fazer a vontade de Deus. Aí é que entra a mensagem da cruz, e a coisa agora muda, pastor Toninho. Por que ela muda? Porque a lei, nós vimos na lição passada, ela foi escrita em tábuas de pedra. Sim ou não? Aprendeu isso? Você está falando das 10 palavras ou os 10 mandamentos, né? E logicamente vem as outras leis dadas a Moisés, que é uma série de 8 de leis. Tem até as leis temporâneas, são aquelas leis que são dadas para determinada ocasião. Então, ela foi escrita em leis de tábuas, mas aí Jeremias, eu não lembro bem o capítulo, não vou tentar citá-lo, né? Mas quando vai falar da nova aliança, ele fala que a lei de Deus agora foi escrita em nosso coração. Não mais em tábua de pedras, mas diretamente no nosso coração. Então, a vontade expressa de Deus, ela não está num pedaço de pedra escrita, ela está escrita no meu e no seu coração. Então, nós temos o conhecimento da vontade de Deus, porque ela está em nós. Agora, Jesus vai trabalhar, trazendo esses exemplos. É bom sempre lembrar, irmão, quando nós falamos aqui dos fariseus, a outra classe, os saduceus, escribas, né? Eles estavam vivendo exatamente um período. E neste período, nesta época aqui, estava bem corrompido, irmãos. Pensa numa coisa que estava corrompida. É esta época em que Jesus está se referindo. O templo estava corrompido. Os sacerdotes ali, às vezes, que estavam exercendo a sua função naquela época, era cargo comprado. Ele estava inteiramente envolvido na política, era basicamente cargo político. Então, aquela forma que Deus estabelece lá no começo, aqui ela estava totalmente corrompida. Eles não eram descendentes de Arão, muitos deles. E nem muitos deles também não eram da tribo de Levi, que são pessoas que eram escolhidas por Deus para exercer o trabalho no templo. Mas existia ali todo aquele apandreado, que era cargo dado, político, então para quem pagasse mais, exercia. Por isso, existe muitos erros. Entende? Então, quando Jesus vem tratar com aquele grupo de religiosos, aí ele vem tratar esses assuntos. Eles eram, de fato mesmo, pessoas que faziam as coisas não para agradar a Deus, mas sim para agradar a si próprio. Porque o interesse deles era apenas se mostrar. Irmãos, param, pensam e reflitam em todas as nossas ações nos dias atuais. Imagina você aqui agora, levando uma cesta básica, entregando para alguém e com o celular na mão para tirar o selfie. Só para. Eu não estou aqui para julgar ninguém. E começa a imaginar se as nossas atitudes atuais têm se diferenciado daquilo que Jesus estava falando para aqueles homens nos dias atuais. Para, imagina, dentro de uma comunidade como a nossa, nós temos pessoas que são bastadas, que têm dinheiro, que têm uma vida financeira mais equilibrada, vou dizer desta forma. Nós temos outras mais tranquilas, mas temos aqueles que precisam da nossa ajuda, sim ou não?
Agora imagina você lá no restaurante, só pensam, e vocês vão contemplar o que eu estou falando. Nada contra você no restaurante. Diante daquele banquete, aí você pega o seu selfie e nada contra o seu selfie, guarda ele para você. Aí você vai, entra em todos os grupos da igreja e divulga aquilo. Esquecendo que dentro da igreja tem alguém que está querendo comer. Para e pensa o que nós estamos fazendo. Nada contra você ir ao restaurante. Nada contra você comer o seu lanche. Nada contra você fazer o seu passeio. Mas lembra que alguém dentro da comunidade deseja isso e não pode. Irmão, não é que às vezes, né, pastora Celestina, nós estamos fazendo, querendo humilhar alguém. Fazemos às vezes até dentro da inocência. Não é verdade? Sem parar para refletirmos o que estamos fazendo. Só que aquela ação que é aplaudida por muitos que têm a mesma condição sua, vai deixar alguém lá no quarto chorando de vontade. Ou às vezes ele não teve nenhuma refeição durante o dia. Exatamente, irmãos. Então são coisas reais, que às vezes é muito fácil a gente pregar a Bíblia, dizer aquilo que está na Bíblia, se referindo aos judeus, a esse grupo de fariseus, saduceus, e às vezes nós estamos agindo da mesma maneira, de forma diferenciada. O pastor Juvenil ali com o microfone. O texto de referência aí fala isso aí, ó. O texto de referência fala isso aí. Vamos ler ele, só para dar Pode ver os textos de referência e fala isso aí, ó. Nós demos ênfase. Naquele tempo, como eles tinham o poder na mão, tanto político como financeiro, eles apresentavam nas ruas, nas praças, no melhor lugar, a melhor cadeira. Aí Jesus condenou isso aí, no texto de referência. Isso, vamos ler aqui só para todo mundo ouvir. Nós até demos ênfase nele mesmo, pastor Juvenil, nesses textos de referência aí. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai, que está nos céus. Não tem recompensa. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, você vê que Isso aí então é uma referência aí para nós hoje. Isso. Meu dízimo, que um pastor aí, ele já faleceu. O dízimo dele era muito alto na igreja. E ele achou que ele poderia aplicar com a maneira dele, aplicar o dinheiro dele, mas ele mesmo administrando. Errado. Só porque, se a pessoa dá R$1, porque só pode dar R$1. Agora, quem dá aí 20, 30 mil reais aí, é porque ganha muito dinheiro. Está sobrando. Quer dizer, põe isso na balança aí. O que deu menos, deu mais do que aquele que deu muito que estava sobrando. É aquela observação de Jesus em Lucas, né? As pessoas iam para ofertar, gasofilácio, né? Acho que é o nome lá em... Isso. Era eu até imagino, não sei se é mais ou menos assim, mas a pessoa vinha com o seu dinheirinho ali, pelo jeito que Jesus expressa, parecia que vinha como fosse vir com aquela bandeirinha do Brasil, né?
Ó o meu, ó, a notinha de 200, ó. Aí veio aquela viúva, né? Sincera, né? Também com a sua moedinha, se é prática de mostrar, né? Porque Jesus viu a moeda dela, né? Então ela veio com aquela pequena moedinha e colocou. Aí Jesus fala assim: murcha, aquela que deu a pequena moeda, deu mais do que aquele que deu a duzentão, né? Ou o checão de 20. Por quê? Porque Jesus olhou exatamente isso que o texto está falando. A intenção do coração. A pessoa queria apenas se mostrar que podia fazer, ou queria aplauso, né, para aquilo. Então era uma ação bem distorcida daquilo que é a realidade. Por isso que quando eu falei ali da criação, eu fiz questão de lembrar de um dos atributos de Deus, que Deus é amor. Então tudo que nós for fazermos, nós temos de ter isso em nós, porque nós estamos em Deus. É bastante interessante isso. O que vai levar nós a produzir isso é estar em Deus. O Cristo fala isso: toda árvore que estando em mim produz fruto. Então não tem maneira de você frutificar fora de Cristo, entende? Às vezes as pessoas, tudo que você fazer fora de Cristo é obra. Agora, tudo que você faz em Cristo é fruto, e isto é louvável. Então, para quem está em Cristo que produz fruto, ele é podado para que produza mais fruto. E se estando em Cristo não produz fruto, é cortado e lançado ao fogo, porque aí é difícil. Só que dificilmente uma pessoa em Cristo, eu estou falando pessoa em Cristo, não produz fruto. Porque ele é a videira, nós é apenas os ramos. Se você está ligado na videira, automaticamente você vai produzir fruto. Agora, nesse ponto, nós paramos e questionamos conosco mesmo. Então, por que eu não estou dando fruto? Preciso responder? Se a maneira de nós frutificarmos é estar em Cristo, e se você, olhando para a tua vida, não está frutificando, a pergunta é: por quê? É porque não está em Cristo. Entende? Nem todos aqueles que assentam numa cadeira de uma igreja estão em Cristo. Lembra-se da parábola do joio e do trigo? Existe o joio, existe o trigo. Parece, mas não? Entende? Então isso, irmão, eu não estou fazendo acusação e nem juízo. Eu até agora no café da manhã ali com a Lucília, ela perguntou: nossa, nós precisamos orar e isso, aquela coisa. Eu falei: precisamos mesmo, mas jamais fazer um tipo de julgamento, porque a oração é algo individual e secreto, de acordo com a palavra de Deus, sim ou não? Como é que eu posso falar que o pastor Machado ora ou não ora? Eu não conheço a vida dele dentro da intimidade, entende? Então eu não posso fazer esse tipo de julgamento. Eu posso incentivá-los, irmãos, a orar da forma correta, da forma certa, que agrada a Deus. Mas jamais dizer: você faz ou não faz, você não está fazendo ou está deixando de fazer. Jamais isso, porque é uma coisa com você e Deus. Então, dessa forma. Então eu falei para eles: nós não podemos fazer esse tipo de coisa. Nós podemos orientar as pessoas. E jamais falar: você não está orando, você não está jejuando, você não está ofertando. Você não conhece. Quem sabe ele está fazendo da maneira correta? A oração: entra no seu quarto, fecha a porta. Mas se você começar a gritar lá, a pessoa que está na casa escuta também. Quer dizer, aí entra o negócio: Deus é surdo? Não. Só ele já sabe até a intenção do nosso pensamento, do nosso coração. Então, você lê, mas você vai orar, mas ora em silêncio, só para você. Não é para os outros da casa ouvir, não. Aí que galardão você tem? Você está orando, às vezes você vai falar de uma pessoa lá, a pessoa vai até julgar você, vai ser juiz. Está gritando demais, né? É verdade, a gente ouviu essa aí mesmo. O pastor Juvenildo dando ênfase que a gente realmente deve orar. Nós podemos orar, por exemplo, o casal deve orar junto, nós devemos orar aqui com os irmãos. Então tem aquela causa que é da igreja toda, coletiva.
Mas todos nós temos que ter um momento só com Deus. Porque a gente tem um monte de coisa que eu falo só para Deus que eu não falo para mais ninguém. Então é só para Deus. Tem que ter um momento íntimo, igual o pastor está falando mesmo ali. Exato. Então, irmão, vamos entrar no primeiro. Vamos aí para a introdução, lê aí, pastor Abson. A introdução e vamos entrar. E vamos conversando, viu, irmãos? Alguém quiser expor aí, ó, é bom que a gente vai vendo ali o que já está lá no coração, como é que funciona, né? A introdução não dá de mesmo. ver, mas dá de mais ou menos perceber, né? Introdução, né? Jesus menciona 3 ações comuns a todo cristão: dar aos necessitados, jejuar e orar. Em todos os 3 casos, ele nos leva a meditar sobre a intenção do coração. Se fazemos para sermos vistos e elogiados pelos homens, ou por fé e amor a Deus. Então, nós vemos aqui 3 ações: dar, jejuar e orar. Nós podemos até falar que isso seria o pilar, um dos pilares, vou colocar dessa forma, da vida cristã: dar, orar e jejuar. Eu acho que eu coloquei na forma mais correta aí, né? Dar, orar e jejuar. Poderia ser até assim: orar, dar e jejuar. Porque antes de qualquer ação, é bom que você busque a direção de Deus. Entende? Porque senão, às vezes, a gente age sem a direção. Então, seria mais ou menos, vou colocar de uma forma correta: ora antes de doar e jejum também. Entende? Porque quando você orar, entrar em intimidade com Deus, Ele vai te orientar da maneira correta de fazer essa doação. Entende? Aí a gente vai agir. Por que eu estou falando de intimidade com Deus? Porque quando nós se expõe a conversar com Deus a respeito de determinada coisa, Deus nos conduz, nos orienta. Às vezes nós vamos com o coração aquebrantado e Deus vai fazer da melhor maneira. Aí sai todo o orgulho, toda aquela coisa que eu falei de querer se mostrar ou aparecer, né? Então vamos agora para o primeiro ponto. A justiça opera pela falsa motivação. Olha que coisa mais interessante e tênua, né? Leia aí, pastora. Jesus condenou a atitude hipócrita dos homens que, sob o disfarce de glorificar a Deus, buscavam a glória para si mesmos. Continua. Vamos, primeiro tom. Agradando a Deus e não aos homens. Jesus chama a atenção sobre a maneira disfarçada de servir ao próximo, que não basta apenas fazer algo bom, mas algo cuja intenção do coração esteja centrada em Deus. Provérbios 14, 33. Ele destaca a diferença entre fazer as coisas para ser visto e elogiado pelos homens, ou movido pelo amor e pela fé em Deus. Mateus 6, 1. O grande ensinamento aqui é que a motivação é tão importante quanto a ação. Uma boa ação deve ser precedida por uma boa motivação para que seja eficaz para os outros e para aqueles que a oferecem. Qualquer motivação que não seja o amor não terá sentido ou valor algum para Deus. Isso. Aí o texto que nós vamos ler, dentro desse, antes de comentar isso aqui, vai ser o 1 Coríntios 3, 3, tá? O que Jesus está ensinando aqui? O próprio texto aqui, ele fala aqui, o grande ensinamento aqui é que a motivação é tão importante quanto a ação. A reprovação de Cristo não seria a ação dos fariseus, porque eles estavam fazendo coisa boa. O próprio texto sagrado, parece que mais lá na frente, Mateus, se não me engano meu, fala que a gente fazer tudo o que eles mandam. Não é isso? Mas o problema deles é que eles estavam fazendo de maneira errada. O fato deles ofertar não é errado. Sim ou não? Não. O fato deles orar não tinha erro. Mas a forma como estava sendo feita, aí estava o erro. Quando eles ofertavam, eu estou aqui invitando de falar esmola, que parece que elas soam muito pejorativa. Fala, pastor Júlio. A ação deles aí era mostrar para os homens. Simplesmente. É mostrar para os homens: eu faço isso. Aquele camarada falou assim: eu entrego o dízimo de tudo, até da hortaliça, que dá doendo. Fazia questão de fazer isso. Mas depois, e o outro? O outro já falou assim: eu sou miserável, pecador, tem misericórdia de mim, Senhor. O outro não, se expôs: eu faço isso, faço aquilo. Tocou trombeta, né? O outro silêncio, só falou: tem misericórdia de mim, Senhor. Sou um pecador. Diga.
Exemplo. Deveria fazer. Exatamente. Às vezes estava na simplicidade. Eu até imagino, pastora Celestina, que a grande maioria do povo que são conduzidos faz de boa fé. Mas a liderança, elas têm sempre alguma coisa por detrás. É porque no caso deles aqui, eles eram político, basicamente político. A gente até tem visto isso aí nas redes sociais, até para assinar um papel faz questão de estampar ali no Facebook, né? Aí você vê assinando um papel, doando uma sacolinha. Da cultura judaica, eles oram pelo menos 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite. Isso. Então, é uma maneira que, assim, dentro da cultura judaica, porque faz parte de toda uma nação. O caso dos fariseus aqui, eles tinham um horário marcado. Sempre, parece, se não me engano, meu, na segunda ou na quinta. E eles escolhiam até a esquina própria. Bom, aquela esquina ali tem um movimento. A 44 é o melhor lugar para mim orar. O problema não é orar, irmão. É o local que você estava escolhendo e o porquê daquele local. Então, eu vou orar lá na 44. Aí, todo mundo que passa na 44 fala assim, nossa, o pastor Mira é de oração, né? Está pregando. Não, eu vou lá para doar, né, pastor Toninho? É porque aqui nós estamos falando da esmola, né? Ou de uma doação. Aí eu pego a minha cesta, ponho aqui nas costas, ponho no tucão, né? Abro a traseira do tux. Chamo aquela pessoa que é para quem eu vou doar, coloco do lado. Aí falo para a Lucília, pega a câmera, o celular aí. Aí eu abraço aquela pessoa, estou até enojado, né? Mas, enfim, eu vou fazer a doação, eu preciso fazer a propaganda. Era mais ou menos assim que eles faziam. Que ele tinha desprezo pelos os pobres. Eles negligenciavam a lei, o preceito da lei. Mas fazia aquilo para se mostrar. Aí eu abro o tucão ali, com aquela cesta básica, aquele, nem para mim não faz nem diferença, assim, entendeu? Eu ganho muito, tal, aquela coisa toda. Aí abre, e a Lucília filma, eu estou abraçado. Aí eu pego aquela cesta, né? Já viu os políticos fazer isso? Aí entrega. A minha ação foi boa, a motivação foi errada. Aí toda a multidão que está me vendo no Face, no Instagram, olha em volta. Ó, que homem bom, tem um coração bom. Na próxima eleição eu voto nele. Sim ou não? Dessa forma. A ação foi boa, que você ajudou alguém, mas a motivação foi errada, irmão. Quando nós for fazer qualquer doação, a Bíblia está nos ensinando aqui. Aquilo que a direita dá, a esquerda não precisa saber. Eu não preciso aqui chegar no microfone e falar assim, ó, igreja, nós precisamos ofertar. Hoje mesmo eu fui ali na casa do irmão fulano de tal, ainda falo o nome da pessoa, e levei lá uns 2 quilos de carne para ele estava passando necessitado, lá estava assim, assim assado, eu tenho feito isso, vocês também trazem aí. Irmão, para que isso aí? Alguém te perguntou alguma coisa? Qual é o objetivo de você pegar o microfone e falar que você fez? Você está incentivando alguém com isso? Simplesmente, puramente isso. Ele está querendo dizer, sou melhor do que os outros. É ou não é, pastor Toninho? Irmão, outra coisa que acontece aqui no nosso meio. Eu tenho orado lá no monte. Eu quero saber se você está orando no monte. O que é que te interessa, pastor Toninho? Vai te ajudar no quê? Qual é o objetivo de você estar falando isso? É mais santo do que alguém? Isso. Na igreja não vem.
Segunda não vem, terça não vem, quarta não vem, quinta não vem. Quando aparece, fala assim, estava lá no monte orando. Grande coisa você está fazendo. Entende? Você já viu isso? Pastor Aldemir, é engraçado que ele estava seguindo o Velho Testamento, né? Porque quando o Esdras foi dar aquela palavra lá, o ensinamento, mostrar para o povo, o que eles fizeram? Eles não fizeram um palanque? Exatamente. Fizeram um púlpito. O púlpito hoje, aquele palanque hoje é onde é que vão estar pisado aí, ó. Às vezes a pessoa, esse móvel que está nos púlpitos aí, a pessoa fala que é o púlpito. O púlpito é o piso. É a plataforma que é o púlpito. Aí ele fez um lugar mais alto para poder o povo destacar. Então os fariseus, os saduceus estavam seguindo isso aí, né? Não, nós temos que ficar mais alto para todo mundo ver nós. Nas primeiras cadeiras, né? Nas primeiras cadeiras para todo mundo ver. Na frente, onde a câmera pega. É dessa forma, meu. Tudo aquilo que ia acontecer no passado, hoje é mais explícito. Por quê? Olha aqui a câmera me filmando aqui. Entende? Eu não estou falando apenas para vocês. Mais pessoas estão me ouvindo e estão me vendo. Mas a grande lição é essa, irmão. Para que eu tocar trombeta? Tem sentido nisso, pastor Toninho? Eu falar que dei 50 ou 100 reais, ou pegar a nota e sair balangando, não custa nada você já dobrar ela, pôr na mão, caladinho, e entrega, se você põe a mão até mais profundo dentro daquela sacolinha, né, e solta, caladinho, vai. Isso, vamos receber de Deus o galardão, é muito melhor, é mais duradouro do que o aplauso dos homens. Então, é uma bobageira, irmãos, que nós cometemos dentro da inocência, às vezes até desapercebido, e que não está agradando a Deus. Então agora, com isso nós aprendemos nesta manhã, que as nossas ações precisam ser boas, mas as motivações melhores ainda, né? Quem desenvolvida pela fé, pela gratidão, a vontade mesmo de servir a Deus. Até, meu irmão, isso aí não é somente na oferta. Nós ofertamos o nosso louvor, nós ofertamos o nosso culto, nós ofertamos a nossa presença vindo aqui à igreja. Você pensa que isso aqui não fala muito? É um exemplo ver o pastor Machado, o pastor Toninho, os pastores e os irmãos aqui. Isso é um exemplo, irmão, é um ensinamento. Isso motiva as pessoas. Nós não viemos aqui, eu até admirei, posso até falar dessa forma, ó, quase exagerada, né? Pastores viajaram, tanto o pastor presidente, o pastor dirigente da igreja, mas os irmãos não viajou junto. Perceberam isso, irmãos? A gente que às vezes fica aqui na frente, você percebe. Você sabe aqueles que viajam junto quando o pastor viaja. Aí a motivação dele é errada, não é cultuar Deus, é estar na igreja porque o pastor está na igreja. Entende? Aí quando o pastor vai tirar um descanso, os pastores vai que fica alguém, a motivação que em si é a mesma, é servir e adorar a Deus. Da mesma forma, os trabalhos da igreja continuam indo. Da mesma forma, porque você é grato a Deus, nós servimos a Deus e não aos homens. Então, parabéns aos irmãos que, durante a viagem dos pastores, assiduamente continuou conduzindo e estando na igreja, louvando a Deus. Fizeram muito bem e receberão galardão nos céus. Viu como que as coisas são simples? E às vezes nós fazemos sem perceber? Outra coisa, por que você vem à igreja? Já parou para perguntar para você mesmo? Qual a sua motivação? Porque é uma maneira de você ofertar a Deus. Por quê? Qual a motivação? Desfilar? Mostrar? Buscar? O que está te motivando a estar aqui? Não me fala que não interessa. Pensa numa pessoa que não quer saber da vida de ninguém, sou eu. No bom sentido, tá, irmãos? Se alguém vier com algum problema, a gente estamos aqui para ouvir e conduzir da melhor maneira possível. Agora, fofoca não, eu não interessa.
Quem me conhece já sabe disso. Você começar a falar uma coisa para mim, e falando de uma pessoa, eu vou sair de fininho e deixar você falar só. Não me interessa, porque não vai trazer crescimento para mim. E vai fazer de mim juízo. E eu não sou juízo da vida de ninguém. Cada um conduz a sua vida da melhor maneira possível. Ok? Então, sempre que alguma ação que fizermos, cuidado com a motivação. Que seja movida pela fé, pela gratidão em Deus. E que seja para a honra e glória dEle. Um simples caminhar para a casa do Senhor. Vamos para o segundo ponto? Leia aí, Celestina. A verdade e a falsa piedade. Então, nesse primeiro ponto, a palavra-chave, ou o ponto-chave é o grande ensinamento aqui, a motivação é tão importante quanto a ação. Então, não basta fazer, precisa saber como está fazendo. Você sabe que eu já falei isso para muitas pessoas que vêm falar assim, eu tenho vontade de dirigir uma igreja, viu, pastor Juvenil? A pessoa me pergunta, eu falo assim, qual a motivação? Aí alguém, não, o pastor ganha bem, é tantos por cento. Eu falo assim, não vai dirigir não, você vai dar com os burros na água. Se a motivação é o dinheiro, a obra de Deus é movida por amor. Entende como é que é? Então não mexe com isso não. Isso não é para você não, irmão. Você quer ganhar dinheiro, vai trabalhar. Simplesmente, não é que ser pastor é um trabalho também, não é? E é digno o salário, mas a motivação não pode ser extra. Já pensou se não tiver o dinheiro, você vai continuar sendo o pastor daquela congregação? O que nós temos visto muito por aí? Diminui a renda, os pastores abandonam a congregação. Por quê? Não é o amor que move as coisas, é o interesse. Então, sempre que falar comigo, eu vou te perguntar a motivação. Qual a sua motivação? É isso, aquilo. Mexe com isso não, faz igual eu, vai procurar servir a Deus de outra forma. A motivação é errada, né? No finalzinho desse texto aí, fala isso aí. Fala. Vamos ler então? Leia. Aí que fala aqui, ao soar as trombetas, para que fosse notada pelos homens, já havia recebido aquele mesmo, os seus galardões. Está em Mateus 6, 1 e 2. Quer dizer, ao soar a trombeta lá, aparecer diante dos homens, quer dizer, o que sobrou para Deus, quando você chegar no céu? Nada, não precisa Você já fazer fez mais tudo nada. aqui diante dos homens, já recebeu a sua recompensa aí de ser o melhor político, ganha mais votos, sai na frente e tal. Na igreja a mesma coisa. Então, vai receber de que lá? Que Deus só vai revelar para você aquilo que não foi revelado aqui na terra. Aquilo que ficou encoberto, que está no terceiro ponto. Amém, graças a Deus por isso. Então, está vendo, irmão? A motivação tem que ser correta, tem que ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que eu fiz questão. Nós temos o Espírito Santo de Deus. E temos a vontade expressa de Deus no nosso coração. Então, nós temos condição, ou todas as condições, de fazer as coisas da maneira correta e com a motivação correta. Ok? Então, não vamos deixar que a nossa vaidade toma lugar de Deus na nossa vida. Que às vezes a vontade de aparecer, ou ser melhor, ou ser aplaudido por alguém, te toma o seu galardão nos céus. Vamos para o segundo ponto aí, a verdade e a falsa piedade. Isso, vamos ler. Jesus traça um paralelo entre a verdadeira e a falsa piedade, que é apenas hipocrisia. Os hipócritas eram verdadeiros atores. Eles se apresentavam para serem vistos e aclamados pelo povo. Na declaração feita por Jesus, vemos manifesta a verdadeira atitude de seus corações. Eles não ofertavam ao povo porque eram apenas generosos. Eles o faziam para receber honra da parte daqueles a quem ofertavam. Suas boas obras tinham uma única finalidade, o reconhecimento público.
Jesus disse que esse tipo de atitude produz apenas o reconhecimento humano e que, aí o pastor Juvenil falou aqui dessa menção, fez menção, ao soar as trombetas para que fossem notados pelos homens, já haviam recebido aqui mesmo seus galardões. Isso, aí basicamente tudo que falamos, já comentamos esse negócio. A oferta em secreto também, basicamente a mesma coisa, que o que Jesus vai nos ensinar nesse terceiro ponto, é exatamente aquilo que já também falamos, que ao ofertar ou qualquer ação que fizermos, vamos fazer isso sem precisar tocar trombeta, para mostrar para as pessoas, né, com essa intenção. Né? A irmã Celestina falando naquela hora que, muitas vezes, né, a pessoa fazia uma atitude daquela forma, era natural. Podemos dizer que era porque tinha que ser exemplo, porque tinha que inspirar os outros, mas Jesus, sendo conhecedor do coração do homem, via a intenção daqueles que ele estava dando como exemplo. Daquele lá em específico que ele estava falando, é o que está citando aqui. Exatamente, é aquilo que eu citei, eu até falei para os irmãos. Jesus, ele não reprovou a ação deles, a obra, né, feita deles. Falou que não era para fazer, tudo aquilo que eles mandassem fazer, porque era correto aquilo que eles estavam fazendo. Mas não da forma que eles estavam fazendo. A forma que eles faziam que era errada. Quer dizer, a intenção, né, exatamente. A intenção. Então, Jesus não reprova a atitude deles ali em ofertar, em orar, em jejuar, nada disso. É correto isso. E faz parte da vida diária do cristão. Ofertar, orar, jejuar. Agora, tocar trombeta e se aparecer em cima disso, aí a coisa já foge o propósito, né? Porque você vai ser aplaudido pelas pessoas que estão te ouvindo, mas reprovado por Deus por causa da sua atitude. Vamos para o segundo ponto aí. A pretensiosa oração dos hipócritas. É basicamente uma repetição de tudo aquilo que falamos já, basicamente. Nossa, eu queria que lesse era esse aqui, não era aquele que eu li, não, né? Hã? Era para ler esse aqui, né? Não era aquilo lá mesmo. Eu só queria que os irmãos que não têm a revista ouvissem. A pretensiosa oração dos hipócritas. A segunda ação mencionada por Jesus é a oração, cujo foco está na intimidade e na comunhão com Deus. Ele assinala que a oração pode deixar de ser um verdadeiro ato de devoção e se tornar uma forma de hipocrisia quando o ato externo esconde motivos corruptos. Mateus 6,5. Interessante isso. Você viu como que é? Uma coisa que é boa, que ajuda, e ela pode se tornar uma coisa que esconde algo bastante negativo do ponto de vista espiritual. Então, a maneira correta de orar, e nós vamos trabalhar isso na próxima lição com o pastor Machado, que ele vai trabalhar exatamente a respeito da oração, nós não vamos entrar muito. A oração é muito importante, é algo que você deve fazer em intimidade com Deus. O pastor Juvenil até já citou isso. Você entra lá para o seu quarto e se expõe a uma conversa, um diálogo com Deus, sempre lembrando, Deus já sabe. Isso é a grande vantagem, né? Não adianta tentar maquiar as coisas. Chegar ali e falar assim, começar a citar a Bíblia já para Deus. Tem uma pessoa que faz isso, já notaram? Ele começa a citar a Bíblia. Deus é o autor da Bíblia. Ele já sabe o que está escrito na Bíblia. Não adianta isso. É melhor você expor aquilo que está no seu coração mesmo. Senhor, eu sou pecador mesmo. Eu tenho cometido isso aqui. Não queira ser o bonzinho não, porque nós erramos mesmo, irmão. Não tem conversa. O pastor não pode errar. Pode. Erra toda hora, você entendeu? O que nós temos é a misericórdia de Deus. Então vai lá, se abre, conversa com Deus, fala o que está acontecendo. Senhor, me ajuda, me orienta, me conduz, me direciona nessas coisas, mas sem segundas intenções. Só orando porque eu sou melhor que ninguém, estou ofertando porque eu sou bom. Nada disso. Se abre, se expõe, conversa com Deus da maneira sincera e Deus vai estar atendendo o seu pedido, desde que seu pedido seja de conformidade à vontade dele, ok? Porque oração egoísta, para gastar com seus próprios deleites, não são respondidas, entende? Oi. Tem denominação aí, que, como diz o outro, parece que 1 grau mais do que nós, que você vai orar na igreja, você vai orar, se ora sozinho no microfone, ninguém ora não. Se você errar uma palavra ali, o português, que eu até lá, só tem doutorado. Esse povo lá, você ora sozinho, você tem que apresentar Jesus e tal. Se você
Dá um erro lá na sua palavra lá, todo mundo critica. Para todo mundo. Você vai orar sozinho, individual. A gente ouve muito isso, né? Sabe aquelas palavras bonitas, você pega o microfone para orar, oh, grandioso, aquela coisa, e tal, e parece que decorou, pegou um texto, né, e vou pegar umas palavras de português que ninguém entende, né, em vez de falar coisa do coração mesmo, quando é do coração, ela sai mais espontânea, né, aí começa todo aquele rodeio, vamos até levantar, irmão, ó. Parabéns, só que essa oração não passou do rodapé. Rodapé é muito alto, né? Porque dá 15 centímetros, eu acho que ele não ficou somente no piso mesmo. O aplauso, todo mundo fala, olha, aquele irmão fala um português correto, oh, que oração bonita, hein? Mas o resultado, irmão, não é o mesmo. Uma coisa é você ser ouvido nos céus, outra coisa, no passado solo, né? Então, não adianta florir a coisa, você quem ser espontâneo, fala aquilo que está no seu coração, da maneira sincera, o que você deseja, ainda busca a orientação de Deus nesse desejo, porque às vezes são desejos maléficos, aí Deus vai te conduzir, esse desejo aí, não é muito correto não, então, não vai ser atendido, porque nós temos algumas coisas de Deus, o sim e o não. Porque quando nós oramos a oração do Pai Nosso, é Pai Nosso que está no céu, seja feita a sua vontade. Esse aí é problema, você sabia que tem causado muito problema na igreja? Que nós oramos pedindo a Deus para fazer a vontade de Deus, aí Deus não faz aquilo que nós queremos e nós fica emburrado. Ah, Deus não me ouve, mas não te ouve como você não pediu fazer a vontade dEle. A vontade dEle é não naquilo que você está pedindo, aí. Aí você está, não vou mais na igreja não, Deus não está ouvindo, a oração dos irmãos é fraca, os irmãos não estão jejuando, e começa a pôr defeito em todo mundo, mas você pediu para fazer a vontade de Deus, a vontade de Deus é que você passa por esse momento de tribulação, e daí? Nós temos de aceitar a vontade de Deus para a nossa vida, aí nós queremos questionar Deus, alguém chega até a ter a pretensão de falar que vai encostar Deus na parede, olha que empurra lá Deus na parede, nas suas orações, você pede mesmo, insiste, nada disso, irmão. A insistência, você ali orar, pedir uma coisa várias vezes, não é errado também não, irmão, não é verdade? Eu posso ali, eu estou uma causa, né, pastor, tem que ser resolvida, e eu preciso de orientação de Deus, então eu vou ali uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, orar 10 vezes a respeito daquele assunto, não é errado, não é repetição, Deus já sabe do problema, Ele quer ver a sua fé, Ele vai te atender se aquilo for da vontade dEle. Se não atender, é o não de Deus, e daí? O que é que nós vamos fazer? Emburrar? Não vou na igreja mais não, vou desviar. Eu pedi aquele carro, né? Não era nem tão caro, valia só 300 mil reais, e Deus não me atendeu, Deus é o dono do ouro da prata, deu para o fulano, aí já começa a olhar o carro do fulano ali, vou desviar. Então, essa motivação é incorreta, tá, irmão? Na próxima lição, o pastor Machado vai falar direitinho de cada ponto da oração, tá? Então, o nosso objetivo aqui é falar o seguinte, que a sua motivação para orar, que seja a motivação correta. Não seja como os hipócritas, que usavam a máscara, como um ator. O que é ator? Ele representa algo que não é. Lembra de eu falar do microfone? Estou lá no monte, o dia todo no monte, jejuando no monte. Eu fico pensando, miserável homem que sou, né? Às vezes dobro o meu joelho na cama, já levanta. E quem sai para o trabalho? Aí você chega moído. Só que Deus está usando, me ouvindo, o meu pichichinho, porque está sendo sincero, né? Não precisa de eu estar lá no monte, falando do monte. Oh, Deus, eu estou cansado demais aqui. Me ajuda na minha condição física. Dá-me força, ânimo, disposição, perdoa meus pecados. Hoje lá no trabalho o trem foi pesado, né? Me ajuda. E já na cama e apago. Aí eu tenho um sono, noite toda dormindo, nem ronco. Deus ouviu minha oração rapidamente, porque ela foi sincera. Às vezes você passou o dia todo no monte lá, filmando, corando, expulsando o demônio de todo mundo, e aquela coisa, vai dormir, está perturbado. Oh, irmão, tive um pesadelo, aquela coisa. Queria aparecer, né? Então, sinceridade
diante de Deus nas suas ações. O mais sincero que puder, porque é muito tênue essa linha entre você fazer o que é correto por errado. Essa motivação, ela tem hora que você sai da sua casa, eu vou lá no culto, porque senão o pastor vai pegar no meu pé, né? Então eu vou lá, é por isso, né? Mas veio, né, irmão? Recebeu. Eu só estou querendo mostrar aqui que é muito próximo essa linha. Aí, obedeceu, né, irmão? Não é desse jeito? Sexta-feira eu vou na oração. Pastora Tatiane, tá. Ela quem de me ver lá pelo menos uma sexta-feira no mês, né, irmão? Mas eu estou sendo sincero, né, irmão? É dessa forma, às vezes, que nós agimos. O que Deus está nos ensinando, para nós não agir dessa forma errada, procurar as motivação correta para fazer as coisas. Mas assim, nós pensamos dessa forma mesmo. Eu vou lá porque o pastor está pegando o pé demais. Eu vou evangelizar porque o pastor está falando demais. Eu vou orar porque o pastor está falando que eu vou orar. Eu vou ler a Bíblia que está falando. Então, está bem, ainda bem que ele está falando, né? E você está fazendo, né? Quem sabe, Deus vai mudando a nossa situação dessa maneira. Nós somos dessa forma, né, irmão? Né? Vai falando, diz que pingo d'água em pedra dura, tanto pinga que até que fura, né? Parece que é bem assim um ditado, né? Então vai falando, daqui a pouco nós estamos fazendo a coisa correta, né, irmão? Então a motivação para a oração, ela tem de ser correta e não pode ser como os hipócritas. Quando nós falamos dos hipócritas, nós estamos falando exatamente dessa classe religiosa que simplesmente representava aqueles que eles não era. Você vai ver lá no capítulo 23 de Mateus, quando Jesus vai falar de uma série de ais, depois os irmãos lê lá, que, escribas e fariseus por isso, por aquilo. Então vai fazer uma lista de coisas que eles não deveriam fazer. Eu falei para os irmãos no texto passado, que nós deveríamos ler o texto de Coríntios, 1 Coríntios, né? O capítulo 13, o versículo 3. Vamos só ler lá para ver a motivação correta que nós devemos fazer as coisas. E Paulo, ele é bem enfático quando ele fala a respeito disso. 1 Coríntios 13, 3. Isso. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. É pesado, né? Quer dizer, a quantidade tem o seu valor, mas para Deus o amor está acima da quantidade. Quer dizer, o amor, vamos dizer dessa forma, é o eixo da nossa motivação. Então é o amor, nós temos que ser motivados pelo amor. E eu disse que os irmãos, nós temos condição, plena condição de viver isto em Cristo. E vamos para o terceiro ponto, só para terminar, né? O terceiro ponto vai falar da prática do jejum. Eu nem vi na revista, desculpa por isso, se nós vamos ter este assunto aqui na revista, né? O jejum, irmão, daqui do terceiro ponto, exagia da mesma maneira. Então, são três coisas que eles faziam da mesma coisa. Quando eles iam doar, que era o dar, né? Eles faziam questão de ser visto e aplaudido. Então, fazia aquilo não porque simplesmente estava ajudando uma pessoa que estava necessitada, mas porque queria mostrar que estava ajudando aquela pessoa. Quando eles iam orar, igual eu falei, ele escolhia aqueles local que era mais público, para ser visto e aplaudido pelas pessoas. Olha, aquela turma de religiosos ali ora bem mesmo, e está lá todo dia, né? Então, eles queriam simplesmente se mostrar, e não exatamente buscar a Deus, porque deveria cultuar a Deus. E em terceiro lugar, a prática do jejum, que é uma prática também saudável para a vida cristã. E o jejum aqui, se a gente fosse falar um pouquinho do jejum, nós temos aí até três aspectos do jejum, que pode ser o jejum total, que é a abstinência de alimento e água, né? Então você faz isso, e é bom fazer isso num período mais curto, para quem não tem condição de prolongar isso, procura fazer isso de uma maneira mais saudável, né? Então você vai abster do alimento e da água. É bom até se lembrar assim, que o alimento, ele é bom para o corpo, para a carne, né? Quando fala carne, a gente vai lá para a Bíblia, a gente já fica pensando, né? Tudo aquilo que alimenta a carne, né?
é bom às vezes a gente se abster para ter o controle dessa carne aí, porque senão ela vai ficando muito saudável, né? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Então, tem esse alimento que a gente come ali, vamos falar aí, o arrozinho, o feijão e a carne. Você pode abster disso, deixar de beber água por um período. Muito bom, muito saudável, com um propósito correto. Ok? Mas, aí não diz a Bíblia, diz eu. Mas tem outros alimentos que sacia a carne. Sim ou não? Muitos prazeres, né? Sim ou não? Então, às vezes, é preciso nós abster por um período também para poder servir a Deus de uma maneira mais correta, porque senão ela vai engordando demais. Esse desejo, essa paixão, essa vontade. Chega a ficar até tremendo, né? Quando fala, né? Coisa boa. Alimentar a carne é coisa boa, maravilhosa, né? Mas precisa ter controle nessa situação. Então, pode ser usado dessa forma, que eu até falo, não é bíblico, não estou falando de uma coisa que está aqui na Bíblia. É uma coisa mais de igreja mesmo. Você faz essa abstinência dessas coisas, às vezes para controlar. Às vezes você está muito viciado numa televisão. Que tal deixar aí uns 2 meses sem ver essa televisão? Você vai ter controle sobre ela quando você estiver vendo. Entendeu como é? Desde que o propósito seja correto. É uma coisa que eu estou falando. Quem sabe aquele cafezinho, lembra daquele cafezinho preto gostoso que a gente gosta de tomar todo dia? Ele é um vício. Ele pode tornar um vício. Não é um vício. Desculpa pela expressão. Isto. Você já notou que a pessoa às vezes fica numa dependência disso? Sim ou não? Se ele deixar de tomar aquele cafezinho preto, a cabecinha dói? Seu corpo já está dependente daquilo? Sim ou não? Aí é preciso fazer um jejumzinho aí, para consagrar, para você manter o controle sobre isso. Você só pode tomar seu café na hora que você quiser, no dia que você quiser, sem ter dor de cabeça. É controlar as coisas. Está entendendo o que eu estou falando? Então, pode ser feito esse propósito dessa maneira. E tem aquele jejum que é parcial. Você abstém apenas do alimento, mas toma água e faz um período mais longo. Que tal ficar sem comer carne aí 1 mês, né? Isso aí vai ser pesado mesmo. É ou não? Sim ou não? Difícil, né? Só na base da verdura ali, como Daniel, né? A turma dele lá. Puxado, né? Carne está caro, né? Quase R$40 mais ou menos aí o quilo, né? Gente, eu vou o seguinte, eu não aguento ficar sem a carne. Já viu as pessoas falar isso? Crente, né? Eu gosto de ver crente falar, porque eles falam assim, eu não dou conta. Irmão, o crente não tem essa conversa, ele não dá conta não. É escravo que fala isso, né? Ele não dá conta porque ele está preso, ele está amarrado, está acorrentado. O crente é livre. Tem controle. Aí se a coisa está te prendendo, então abstém desse quilinho de carne por umas 2 semanas. Vou comer só o chuchu mesmo, o chuchuzinho, aquela coisa, o arrozinho. Você vai até emagrecer, vai diminuir a proteína no sangue, e Deus vai te abençoar naquilo. Aí você vai passar a comer carne quando você quiser, do jeito que você quiser, na hora que você quiser, sem ter a dependência daquilo. Entende como é que funciona? Então o jejum é saudável, porque mantém a nossa carne, eu vou falar carne, porque carne é bíblico, né? Mantém a nossa carne sob controle. Você não mata a carne. Se você matar a carne, você está ferrado. Você vai mexer que jeito? Morreu, hein? Essa carne tem desejo, tem vontade. Quer as coisas, quer ou não quer? Em todos os sentidos, né? Carne boa, abençoar. Entendeu? Bom, perdeu os quilinhos, então vou fazer um jejum, né? Mas, irmão, isso é uma coisa tão interessante, Arcélio. Pode falar, pastor, depois eu completo. Certa pessoa, eu já ouvi muitas pessoas dizendo que, quando a respeito do jejum, a pessoa já disse para mim, olha, eu não tenho como jejuar, porque a nossa alimentação não é saudável. Eu já vi jejuando, minha carne já está toda mortificada, porque eu como muito mal. Aí não preciso jejuar, se eu for jejuar, eu vou enfraquecer mais, que a minha alimentação não é boa. Eu já estou sendo sacrificado, porque eu não dou conta de ter uma alimentação saudável. Então, eu jejuar, que jeito? Eu já estou fraco. Tem que escolher alguma coisa, pastor. O que ele está falando, pastor Sérgio, é de pessoas que usam,
Quer dizer, a falta da alimentação correta. Já a alimentação. Eu não vou jejuar porque eu já estou passando já necessidade. está sendo sacrificado. Aí você, eu vou jejuar, eu já estou fraco. Porque geralmente o jejum é para mortificar a nossa carne, para poder. Tem muita pessoa, como diz a palavra, é carnudo, né? Para ele é o olhar e tal, o pensamento, tudo é carregado. Então, esse tipo de pessoa tem que jejuar para poder quebrar isso aí. A minha alimentação já é ruim demais, eu já estou fraco, como é que eu vou jejuar? Diga, pastor Toninho. Você vê que o problema, a questão do jejum, irmão, não é no que você deixa, é o propósito. É o propósito que é interessante. Quer dizer, não justifica que sua alimentação não é saudável. Então, eu não vou porque já minha alimentação não é saudável. Não justifica, irmão. É o propósito que você vai fazer diante de Deus. Exatamente. Como é que é? A carne. Exatamente. Foi isso que eu estava falando. Toma cuidado aos nossos desejos, as paixões, aquelas. Exatamente. São uma série de coisas, todas aquelas coisas, como diz o pastor Juvenil, ele até falou isso na sua expressão, aquilo que nos prende, irmão, que tenta nos deixar, que estamos exagerando, né? Nós temos que ter equilíbrio com as coisas. Quer dizer, sabe, eu gosto dessa palavra equilíbrio, porque ela é bom, é bem saudável, né? Porque o que é uma pessoa equilibrada? Ele pode fazer, entre aspas, todas as coisas sem se prender a nada. Olha que coisa boa você poder aproveitar a vida de uma maneira saudável, que agrada a Deus, sem ser preso a nada. Isso é muito bom. Já pensou? Eu poder tomar aquela coquinha gelada e não ser viciado na coca? Isso eu estou falando em todo o sentido de bebidas, né? Mas não é permitido certas bebidas, ok? Não estou abrindo o leque. Na antiguidade, não tinha variedade de alimentação que tem hoje. Exatamente. E as pessoas jejuavam. Não tinha. O mais era pão, né? O mais era trigo. Que foi o trigo e o milho quase que iniciou logo no início, né? E esse jejuava, sacrificava. Então, não tem desculpa. Quem de jejuar, né, pastor Juvenil? Para colocar essa carne sobre controle. Porque quem de sobressair aquilo que agrada a Deus, logicamente por meio do corpo, mas tem que ser uma coisa saudável. Diz, pastor. Isso, quem tomar cuidado. Então são várias áreas, irmão. É até interessante, pastor Juvenil, é uma sugestão, assim, usar aí umas terça-feira para falar a respeito dessas coisas, né? Porque é importante falar do jejum, a forma correta de se jejuar, de como você pode fazer isso, até na área sexual, para quem são casados ou não. Às vezes a pessoa está muito carnudo. Tem uma série de coisas que se trabalha nesse negócio, meu irmão. Eu estou falando isso que eu fui para o ministério muito novo, isso com 6 meses e depois que eu aceitei Jesus. Então a gente viu e ouviu muita coisa, entendeu? Então a gente aprende muito no decorrer da história, e são quase 40 anos na igreja. Então tem muitos casos e um estudo, ensinamento a respeito disso vem somar e agregar bastante. Só para terminar, o pastor Juvenil vai falar aqui, parece, o assunto do jejum é importante. Fala, pastor Juvenil. Pode falar. O jejum de Coca-Cola. Entrar num bar. No meu tempo, a pessoa, quando eu aceitei Jesus, a pessoa entrava num bar e já achava que ele ia tomar pinga. Entendo. Naquele tempo, a Coca-Cola acho que quase nem existia, mas era outros refrigerantes. Aí você entrou num bar, tu foi lá tomar pinga. Aí já tinha uns espião. Fulano entrou no bar lá. Julgar ali. Aí leva lá para o ministério. Aí saber por que você entrou naquele bar.
Se for nos dias atuais, eu estaria ferrado. Eu sou dessa época ainda, irmão, que você não podia frequentar um bar. É porque eu gosto de comida de boteco, né? Já tem aquela linguicinha, aquelas coisas, aquele churrasquinho, aquela coisa. Eu gosto de uma comida de boteco. Comida de boteco é gostosa, né? Hoje eu estaria lascado mesmo, né? Os irmãos iam acabar comigo, né, Eliabe? Pensa. Mas, eu estou falando isso, mas é uma forma de brincadeira. Hoje os botecos é diferente daquela botecaiada, quando eu ficava ali cuspindo, bebo, caindo pelo chão. São familiares, tem aqueles botecos. Hoje eu falo boteco, são ambientes familiares, saudáveis, que não tem nem música mundana ali, você entendeu? Mas, logicamente, tem uma comida boa ali. Lá em Israel, você não acha isso aqui, não. Você está andando na rua, lugar, você não acha... Eu não vi panificador, não vi farmácia, não vi nada. Como é que esse povo vive aqui? Deve ser secreto, porque eu não vi nada, lá não existe negócio igual aquele boteco aqui, essas coisas assim, farmácia, não tem, só se for bem escondido. Às vezes lá pelos mocó, né? Irmãos, então a hipocrisia já o tempo já estourou aqui, é que eles iam para a praça ali com aquela cara para jejuar, de quem estava passando fome, né? Vamos dizer assim, vou fazer meu jejum, aí o cara não lava nem o olho, nem o rosto, não penteia o cabelo, não escova os dentes, o bafão está ali, ele chegava lá na praia e assim, estou jejuando, né? Não podia nem abrir a boca. Aí ficava ali os fariseus com aquela cara assim, para mostrar para o povo que ele estava jejuando. Então Jesus está falando o seguinte, se você vai jejuar, faz a coisa em secreta, aquilo que agrada a Deus, conversa com Deus, entra ali. Se for casar, dependendo do tempo que for fazer, conversa com a esposa e tira o seu período de oração e jejum, somente você e Deus. Lava o rosto, penteia o cabelo, passa um óleo na pele, fica bonitão e faça o seu jejum, e esse jejum vai agradar a Deus. É por aí mais ou menos. Deus abençoe os irmãos, que nós possamos aí aprender mais. Sugestão, vamos falar um pouco mais sobre jejum aí, nas terça-feira. Uma sugestão aí, pastor Juvenil aí, mais o pastor Walter, né? Deus abençoe, irmão. Amém. Deixa eu beber essa água. Ainda bem, pastor Miro, que no caso de pentear o cabelo, para mim não vai ter diferença, né? Se eu não pentear o cabelo quando for jejuar. Muito obrigado, igreja, pela presença. Vamos orar pelos irmãos que, nesse dia especial, né, não tem o pai. Tem pessoas que a gente não lembra, mas tem aquelas pessoas que não têm o seu pai mais junto. E alguns que perderam com mais recentemente, ainda é mais doloroso. Vamos lembrar de orar pelos irmãos. Só uma coisinha aqui, irmãos. Parabéns pelos pais. Só para dizer, os nossos filhos são bênção. Eles nascem inocentes, dependendo exatamente de nós, de todo o cuidado, o amor. Então, nós é que orientamos eles. Entende? Os irmãos sabem o que eu estou falando. Não são loucos, não são doidos. Não são doidos. Eles são crianças que precisam de cuidados, amparo, ser ensinado, orientado, conduzido. É dessa forma uma criança. Eu estava no dia específico, vendo o netinho do pastor Toninho. É uma gracinha. Você vê que a criança está com os olhinhos estatalados, procurando entender esse ambiente que ele veio, que é novo para ele. Aí o pastor Toninho, faz isso, faz aquilo, e eu batendo palma, parecendo bobo, porque a gente fica bobo perto de criança, né? Não é? Não é uma expressão também, não sou bobo. Né? Batendo palma, fazendo tudo aí. Tinha hora que ela fechava a carinha, sorria, é criança. Então ela precisa de amor, de carinho, de orientação, de sustento, uma série de coisas. Nossos filhos não nascem doidos. Eles precisam de cuidado. Só para os irmãos sabem o que eu estou falando. E obrigado, pastor Miro. Também avisando, né, que a pastora Gessi está melhor. Ontem eu falei com o pastor Juvenil, e com a Marinéia, com a Andréia. Está melhor, foi infecção de urina e labirintite, não foi, pastor Juvenil? Que atacou. Ela está melhor, está em casa, está descansando. Graças a Deus está bem. Os irmãos lembrem de orar pela pastora Gessi, e para melhorar. E eu devolvo aqui para o pastor Juvenil finalizar também, mais uma vez reforçando que nós temos o nosso irmão missionário do nosso campo, o irmão Wellington. Isso. Hoje tem a ceia, tá? Às 19 horas, convidamos a igreja a estar conosco. E domingo que vem, né, o pastor Machado vai estar aqui nos abrilhantando com a palavra sobre oração. Convido a igreja, os irmãos que estão aqui, para somar com a gente domingo que vem, às 9 horas da manhã, a partir das 9, para aprender um pouco mais sobre oração. O pastor Machado, que para mim, é uma referência em falar sobre oração.
Uma benção. Ah, domingo tem o seminário. Então vamos esperar o pastor Walter dar os avisos aí. Uhum. Tá, vamos. Tá bom, vamos esperar o pastor Walter dar um posicionamento então. Isso, o simpósio é para pastores e obreiros, né? Então, certamente, vamos ver o que o pastor Walter vai orientar. A paz do Senhor para os irmãos. Lê para nós aí, irmão. Isso aí é finalzinho aí do tópico de número... Tópico é o 3.3 aí. O jejum tem, já no finalzinho aí. O jejum tem como finalidade... Olha, observa bem o que é o jejum. Tem por finalidade... desviar nossos olhos das coisas desse mundo e focá-los apenas nas coisas de Deus. Essa é a finalidade. É o 3.3. Graças a Deus é isso. Lição muito maravilhosa. E sabendo que a finalidade do jejum, fazer o quê? Porque os nossos olhos é a janela do corpo. Nossos olhos. Nós vemos e tal, é a janela do corpo. E aí, se os olhos for bom, todo o corpo será luz. Então, ela é a janela do corpo. Então, o jejum é a finalidade, é isso aí, é o quebrantamento da carne. Que é pessoa que brinca com as coisas de Deus e não procura santificar a sua vida, é duvidosa a salvação. É duvidosa a nossa salvação. Então, essas lições são muito maravilhosas. Lê para nós aí, Mateus, parece que é nesse texto aí, parece que é 6, 17 e 18. Está nesse texto aí, o jejum. 6, 17, 18. Mas você, quando jejuar... Olha, observa bem o ensinamento de Jesus. Lave o rosto e penteie o cabelo. Falou aí, ó. Ele falou, para os outros não saberem que você está jejuando. E somente seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Então, a recompensa, tudo aquilo que você faz diante do homem, e você quer justificar ou transferir, mostrar para as pessoas, isso é hipocrisia. E aí você não vai receber. As coisas que você faz para Deus, tem que ser faz com a intenção do seu coração, que Deus está vendo. Ele está vendo. Precisa de outras pessoas saber? As outras pessoas dependem também de Deus, do próprio Pai também, então para que precisa saber? Se você vai dar esmola com a mão direita, aí Jesus falou, a esquerda precisa saber? Mas já vem no próprio corpo. Se você der a esmola com a mão direita, não precisa ficar a esquerda ficar sabendo. Jesus falou isso aí. O próprio Jesus ensinou isso aí. Então, aquilo que você faz para Deus e que você faz com a intenção do seu coração, então Deus, então, Ele escreve positivamente para você. Você pensa que Deus não anota o certo e errado? Aí há a balança de Deus. Naquilo que nós fazemos aqui, nós estamos na balança de Deus. Se o erro pesar mais do que as coisas boas, não recebe salvação. Fica.
Agora, se do lado bom pesar mais, aí, então você está na balança, nós estamos na balança de Deus, né? Graças a Deus. Vamos ficar de pé, agradecer também o missionário que está aqui com essa manhã, que Deus possa abençoar e sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, que possa abençoar e logo mais nós temos aqui a Santa Ceia, convida a todos, convida mais pessoas e sabendo que Deus é conhecedor de todas as coisas. Convida aqui, pode vir aqui fazer oração para nós, o missionário. Vem aqui fazer oração, fazendo favor. Pode vir aqui para fazer oração. É o Wellington, né? Pode vir aqui. Tem bons anos que nós não vemos, né? Pastor, bem? É bem-vindo. Deus abençoe. Orar, agradecer ao nosso Deus por esse momento, e sabendo que Deus está no controle, aonde nós estiver, Deus faz presente. Pode chegar aqui. Amém, meu irmão. Pai do Senhor. Fica aqui. Vamos orar? Pai querido, Santo de Israel, em nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Pai, por esse momento especial que nós passamos aqui na Tua presença. Ouvimos essa palavra maravilhosa nessa manhã. Meu Deus amado, que ela fica plantada no nosso coração, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Meu Deus, despede o Teu povo em paz para seus lares, guardando e protegendo de todo mal, Senhor. Nos livra de todo acidente, do homem sanguinário e nos guarda. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica aí um minutinho. Vocês lembram dele quando nós fizemos aqui a conferência aqui no nosso anexo aqui, lembra? Vocês lembram? Vocês lembram? Quem é daqui da sede, lembra? O que ele estava fazendo lá no dia lá? Aqui, aconteceu aqui, ó. O que ele fez lá? Estava meio embaraçado lá, ele foi lá e resolveu. Eu lembro, a pessoa que eu esqueço não. O que ele foi fazer? Ele correu lá, estava tudo embaraçado. Isso aqui, ó. O som estava tudo embaraçado. Ele correu lá e ajeitou o som lá para nós. Lá, assim, é bom, além de ser missionário, ainda tem mais algumas virtudes a mais. Foi ou não foi? Isso mesmo. Ele correu lá e, peraí que eu vou ajeitar aqui, juntou, o negócio funcionou. Então, essas coisas você tem que guardar em memória. São as coisas pequenininhas que nós tropeçamos e Deus anota lá também. São as coisas mínimas que nós não vamos entrar no céu. Não é as grandonas, não. A pessoa quer deduzir que quase ninguém vai para o céu por causa do adultério. Nada disso, tem coisa muito pior que adultério. Muito pior. E, às vezes, as pessoas não compreendem. Que Deus possa abençoar. Como é que está o trabalho? Está bem. Está bem? Então, grande obra lá. Olha, grande obra. Lá você mudou de igreja, né? Não, nós estamos em Cristalândia ainda. Continua lá. Acho que está fazendo ou já fez um grande templo lá? Já está construindo uma grande igreja. Nós estamos construindo mais duas agora, né? No interior. Aliás, na roça, né? Na fazenda, acho que o povo conhece como fazenda, né? Povoado. Quando eu fui lá, na época lá, chegamos lá, estranhamos lá. A igreja, o banquete que estava lá para nós lá, que Deus abençoe. Amém. Que multiplica, um banquete esperando nós lá. Dentro da igreja lá. Irmão, só não faz as coisas para Deus quem não quer. Deus abençoe o seu trabalho lá. Amém. Nós estamos orando aí e jejuando e abençoando. Vocês abençoam nós abençoamos vocês. Amém. Tá bom? Nosso abraço. Se estiver por aí à noite, bem na Santa Ceia, se estiver por aí. Tá certo. Tá bom? Que Deus abençoe a todos aqui nesta manhã.
bom almoço para todos nós. E os pais? Bem-vindos todos nós aqui. Amém? Olha lá, até o bem novinho, pai novinho, até ele está gritando, amém, né? Cadê? Vamos convidar aqui uma irmã voluntária, não vou nominar o voluntária, pode ser local, se tiver alguém visitando, uma irmã vem fazer essa oração. Oração final. Cadê a irmã voluntária? A missionária Celestina. Pode vir aqui, pode vir fazer a oração. Orar, agradecer a Deus por esse período, pela palavra. Que Deus abençoe o pastor Aldemiro. E você chama ele de Miro, mas eu sabe ele é Aldemiro. Amém, irmãos? Cadê os pais? Dá um sinal aí. Amém? Levanta a mão para o céu aí, a igreja. Os pais colocam a mão no coração. E a igreja vai levantar as mãos. Põe a mão no coração, irmão Toninho. Aí, bonito. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos por cada papai que está aqui nesta manhã. Senhor, muito obrigada, Senhor. Sim, ó Pai, porque o Senhor abençoou, porque o Senhor honrou a estes homens serem guardadores, protetores dos seus filhos. E eles podem, Senhor, olhar para trás e ver o bom trabalho que fizeram com a tua ajuda, Pai. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Sim, ó Pai, e te pedimos vida, saúde para cada papai, cada vovô, cada bisavô que está aqui. Sim, ó Pai, nós te agradecemos, ó Pai. Sim, aqui representado o nosso pastor juvenil, como pai, avô, bisavô e como pai espiritual desta igreja. Muito obrigada, Senhor. Dá saúde e vida a todos os pais. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos nós agora e sempre. Tenham um bom almoço a todos. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Irmãos, a Gessi não veio porque está meio adoentada, mas nós já oramos, continua orando. Mas